prazer, mais uma vez, aqui. A gente estava realizando um evento, aliás, um assunto extremamente importante, que é gerenciamento do estresse, e que todos nós, em momentos desafiadores que estamos vivendo, o mundo vivendo momentos desafiadores, a gente precisa gerenciar esses estresses que nós vivemos. Parte tudo, né, do controle emocional, do que a gente precisa para que a gente viva uma vida mentalmente mais saudável, fisicamente mais saudável, espiritualmente mais saudável. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela. Espera aí um pouquinho que tô abrindo aqui a minha apresentação. Aqui. Tá aparecendo minha tela para vocês agora? Ah, maravilha. Meu nome é Milene Vargas, eu moro aqui nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, falo diretamente para vocês daqui. Eu sou treinadora comportamental, sou hipnoterapeuta, trabalho com a hipnose, já tem aí mais de 8 anos, eu tô indo para 10 anos de profissão. E a minha missão, nos primeiros 2 anos, eu comecei a trabalhar só com mulheres, e minha missão é fazer com que as pessoas tenham escolhas de vidas mais saudáveis, que as pessoas tenham vidas melhores, de todas as formas, mentalmente mais saudável, porque quando a gente consegue dominar as nossas emoções, dominar os nossos pensamentos, a gente consegue avançar muito mais. Em 2018, eu publiquei um livro chamado O Dia que Me Demiti, que é uma metáfora que conta a minha história, e tem mais de 300, tem mais de vários casos lá de atendimentos que já fiz, com técnicas de programação neurolinguística para que as pessoas consigam mudar suas mentes, reprogramar suas mentes, para que tenham comportamentos diferentes e, consequentemente, resultados diferentes. Então, já foram aí mais de 7.000 pessoas alcançadas, atingidas ao longo desse tempo, com palestras, workshops, cursos, fazendo com que as pessoas acessem esse conteúdo que facilita que a gente tenha um pouco mais de clareza mental, de tomada de decisão e, principalmente, né, para dominar as nossas emoções e diminuir o estresse que nós vivemos no nosso dia a dia. A gente vai falar hoje aqui de síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Quando a pessoa está vivendo um esgotamento mental, ela está vivendo um processo de estresse muito profundo e que ela não consegue tomar consciência disso. O que acontece? É uma síndrome muito silenciosa. E isso acontece muitas vezes com pessoas que têm um senso de perfeccionismo muito grande. Pessoas que se cobram muito, pessoas que não conseguem, muitas vezes, fazer algo que precisa para cuidar de si, porque ela acredita, muitas vezes, que não é nem mesmo merecedora. A síndrome de burnout, ela acomete muito pessoas que não se acham boas o suficiente, que não acreditam nelas próprias, que falta, muitas vezes, autoestima ou coragem para viver uma situação diferente. E a gente precisa olhar para isso, precisa realmente entender que é necessário buscar saída para isso, é necessário buscar uma solução para essa situação. São pessoas que não conseguem desligar, que têm uma dificuldade de desconexão do trabalho muito grande. E essa desconexão do trabalho faz com que elas estejam permanentemente pensando naquilo que deixaram de fazer, como poderiam ter sido melhores, como poderiam ter reagido melhor numa determinada reunião, num determinado e-mail que poderia ter escrito diferente, numa oportunidade que deixaram de aproveitar e que ela acha que ali já não tem mais condições de aproveitar de um jeito diferente, deixou escapar, deixou perder. E essa pessoa corre o risco de entrar na síndrome do burnout e entrar em estresse em relação a isso. Então, está muito ligado com a questão do perfeccionismo. E a gente tem que estar atento, né, a esses sabotadores. O perfeccionismo, ele é um autossabotador. Porque a gente parte do pressuposto que eu só vou fazer quando ficar perfeito. E a gente talvez tende a procrastinar quando a gente deseja fazer
tem a vontade de fazer, mas tem algo que trava. Não, eu só vou fazer se ficar perfeito, eu só vou fazer quando eu tiver todos os recursos necessários. E isso realmente é algo que pode nos travar, é algo que pode nos impedir de crescer. A gente pode estar deixando oportunidades, deixando de atender clientes, porque a gente acredita que não tá bom o suficiente, que a gente não tem recursos o suficiente, ou que eu não sou boa o suficiente. A gente tem que estar muito atento a isso, porque é muito fácil a gente deixar escapar esse tipo de comportamento. O que é o estresse, gente, e como que a gente faz para gerenciar? Essa falta de domínio mental. O estresse, na verdade, ele é uma falta de domínio mental. A gente precisa dominar os nossos pensamentos, controlar as nossas emoções, para então conseguir agir, responder para o mundo de uma forma diferente. E o estresse tem muito a ver com a questão da resposta ou reação. Você quer responder ao mundo ou você quer reagir ao mundo? E muitas pessoas, o que eu mais vejo são as pessoas reagindo no trânsito de uma forma violenta, reagindo com as pessoas que amam de uma forma descontrolada, reagindo com os colegas de trabalho de uma forma ansiosa e agressiva, quando na verdade a gente precisa responder ao mundo. E tem uma regra que eu chamo de regra dos 90 segundos, que é um divisor de águas e faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Você precisa, muitas vezes, Gente, e nós não temos controle sobre o mundo lá fora. O que o outro vai fazer comigo, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Eu não sei o que o meu marido vai fazer, o que a minha colega de trabalho vai fazer, o que o meu cliente vai fazer. Nós não temos, e as pessoas sofrem. A maior fonte de sofrimento das pessoas está justamente naquilo que elas não conseguem controlar. Elas acham que controlando o comportamento do filho, controlando o comportamento do colega de trabalho, controlando o comportamento do chefe, elas vão conseguir ser mais felizes. E elas atribuem a sua felicidade, ou o seu descanso, o seu prazer ao outro. Ah, eu sou assim porque o meu chefe me faz fazer assim. Eu tô estressada porque o meu marido isso. Eu tô estressada porque o meu filho aquilo. E assim sucessivamente. Quando na verdade elas estão tirando a responsabilidade delas próprias de agirem nessa direção. E quando a gente atribui tudo isso para o mundo lá fora, realmente eu tiro todo o meu poder de mudança e deixo na mão do outro. E precisamos estar atentos a isso. Então o estresse, ele vai acontecer. E querendo ou não, e o estresse é bom, gente. Eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, porque o estresse faz com que a gente realmente se mova na direção de construir alguma coisa. E tem uma coisa que eu gosto de dizer assim, o mundo lá fora não vai mudar. As pessoas dizem assim, mas acho que eu vou trocar de empresa, porque eu vou para uma outra, porque se meu chefe é muito estressante, porque essa empresa me cobra demais, porque é resultado em cima de resultado, é cobrança em cima de cobrança. Eu sempre digo o seguinte, avalia. Eu olho para as minhas clientes em atendimentos individuais, nas mentorias, e digo o seguinte, avalia se você não vai estar trocando um problema pelo outro. Porque toda a empresa tem meta, toda a empresa vive de resultado, toda empresa vive de retorno. E se você acha que vai sair de uma que está te cobrando para ir para outra que não vai te cobrar, sinto muito, mas você vai trocar um problema pelo outro. Você pode até trocar de empresa, mas você não vai curar aquilo que está te incomodando. Você não vai resolver o problema que realmente é o foco da sua raiz. E você não está conseguindo lidar com isso. Então, nosso sonho, né, gente? Gostaria muito que o mundo fosse cor-de-rosa, viver numa bolha cor-de-rosa, onde não há estresse, não há cobrança, filho não reclama, marido não estressa, colegas de trabalho agem do jeito que eu quero que eles reajam. Gente, isso é um comportamento imaturo e infantil. E a gente precisa encarar a realidade e sermos adultos maduros. E um adulto maduro, ele entende que a realidade é assim. A realidade, o mundo lá fora é assim. As pessoas se estressam, os outros agem como agem, e eu tenho que controlar as minhas emoções. Eu tenho que dominar a minha vida, os meus pensamentos. Quer ver uma coisa? Tem gente que quer um milagre, que deseja sentir coisas boas. Não, eu quero sentir alegria, eu quero sentir motivação. Muita gente entra em contato comigo no direct perguntando, Milene, como é que eu faço para ser motivada, para ficar mais motivada, para ser motivada todos os dias? Gente, motivação é como banho, já estamos careca de saber disso. A gente precisa todos os dias olhar pra gente e tomar atitudes frente a isso que nos levem a esse comportamento.
Eu não posso querer sentir coisas boas, alegria, entusiasmo, otimismo, motivação e ânimo e por aí vai, tendo pensamentos negativos. Entenda uma coisa, todo sentimento, ele é fruto de um pensamento. Os pensamentos, eles geram sentimentos. E esses sentimentos são os responsáveis pelas nossas atitudes. Então eu não posso querer ter uma atitude positiva, proativa frente à vida se eu sinto tristeza, se eu sinto angústia, se eu sinto ansiedade, se eu sinto depressão, se eu sinto emoções, entre aspas, ditas negativas. Eu não posso esperar comportamentos diferentes. Eu vou ter comportamentos se eu ficar deprimida, triste, angustiada, eu vou procrastinar, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois e por aí vai. E quem é que manda na casa toda? São os nossos pensamentos. É o que eu digo para mim mesma. O que são pensamentos, Milene? É aquilo que você conversa com você mesmo naqueles momentos de mais intimidade. No banho, quando você está se arrumando, quando você está fazendo as suas coisas. O que você está dizendo para você ali? Como é que você tá dizendo que vai ser o seu dia? Como é que você vai estar determinando que o seu dia vai ser? Através dos seus pensamentos. E você precisa estar muito atento a isso, porque à medida que você pensa deste jeito que você está pensando, eu não sei qual é o seu pensamento, vai gerar inevitavelmente um sentimento em você. Se o seu pensamento for positivo, se a sua crença for positiva em relação a você, em relação à vida, em relação à sua família, seus colegas de trabalho, tenha certeza absoluta, o seu sentimento vai estar alinhado a esse pensamento e, consequentemente, a sua ação, a sua proatividade, a sua atitude frente à vida vai estar alinhada com esse sentimento também. E aí as coisas acontecem, porque a vida é movimento, a vida é entrar em ação, a vida é atitude. Quanto mais nós agimos frente àquilo que nós queremos, mais estamos caminhando para a nossa evolução e nosso crescimento. Tem uma pergunta que eu adoro me fazer, e eu sempre me faço, todos os dias, várias vezes por dia. O que eu estou fazendo aqui? Está me aproximando ou está me afastando dos meus objetivos de vida? A resposta sempre tem que ser sim. Eu sempre tenho que estar realmente me aproximando. Eu realmente tenho que estar cada vez mais perto de onde eu quero chegar. Se eu cada vez estou mais longe de onde eu quero chegar, tem alguma coisa que está errada. E eu digo para você, se compare sempre com você mesmo. Esqueça o vizinho, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde muitas vezes. A gente olha para grama do vizinho e observa e diz assim, puxa vida, a grama dele é mais verde que a minha, a vida dele está melhor que a minha. Eu olho, abro as redes sociais, as pessoas são felizes, estão sempre viajando, magras, lindas, perfeitas. Mas a gente não está vendo os bastidores. E isso se chama associação ou dissociação. É por isso que a gente tende a ver a grama do vizinho mais verde, a vida do outro melhor que a minha. Porque eu tô dissociada da vida dele. Eu olho para a vida dele como se fosse um filme. E a gente vai vendo, olha só, o vizinho ano passado estava assim, esse ano já trocou de carro, já tá diferente, né? Tá viajando e por aí vai. Então, isso se chama dissociação. Eu não estou associada, ou seja, eu não estou por dentro, inserida no contexto de vida que aquela pessoa está vivendo e está tendo agora. Eu estou assistindo só o palco dela. Eu não estou vendo os bastidores. Diferente da minha vida. A minha vida eu conheço os bastidores, eu conheço o que presta, eu conheço o que não presta, eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona. Então eu olho para a minha vida e digo assim, puxa vida, mas a minha vida não é tão linda e tão florida como a do vizinho. Mas isso é porque eu estou associada. Eu estou dentro dos meus sapatos e vendo tudo que está acontecendo. E a vida, gente, não é uma linha reta, em que só coisas boas acontecem progressivamente o tempo todo. Nós temos picos e vales, nós temos altos e baixos. E esses altos e os baixos, eles existem para que a gente evolua, para que a gente aprenda, justamente para que a gente continue avançando. E aí, quando a gente está vivendo, né, a nossa própria vida, a gente não tem isso muito claro, porque a gente parece que está dando um passo para frente e dois para trás. A gente evolui e volta, a gente evolui e volta. E isso não está claro, né, como a gente faz para gerenciar. Mas o fato é que compare sempre a sua vida com você mesmo. Quando você comparar a sua vida com você mesmo, aí sim você vai ter um resultado diferente. Então, deixa eu passar aqui o meu slide tranquilo. Eu realmente não vou poder compartilhar aqui. Vamos lá.
Agora vai. De vez em quando tranca, não sei o que acontece com o Zoom. Tem uma pesquisa que aponta 34% dos brasileiros vivem em nível de estresse excessivo. 55% sofrem com ansiedade e 23% sofrem de depressão. Gente, é mais da metade da população brasileira que sofre com ansiedade. Hoje o Brasil é ranking primeiro lugar no mundo de pessoas que vivem na ansiedade. A ansiedade é sempre aquela preocupação excessiva com o que vai acontecer lá na frente. Claro que tem um pouco da economia que contribui para isso. A gente não tem uma economia tão estável no Brasil, mas existe 45% da população que vive no mesmo país e que não está sofrendo de ansiedade. Então, não atribuamos isso ao governo, né? À economia, à inflação, ou seja lá o que for. Eu vejo o pessoal comentando agora de gasolina. Gente, ok, a vida é o que é como pode ser. O que você pode fazer para mudar a sua realidade? Traz a responsabilidade sempre para você, porque senão nos tornamos vítimas e reféns do mundo. E não é isso que a gente quer, e a gente não evolui quando a gente coloca a culpa ou a responsabilidade nos outros. A gente precisa mudar isso. Quais são os motivos de estresse, gente? Fatores, né, socioculturais, exigência do mundo. Então, por exemplo, assim, aquela questão, ai meu Deus do céu, eu realmente tenho que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, eu tenho que estar magra, eu tenho que ser, né, conforme a capa da revista, eu tenho que seguir as regras que a sociedade está dizendo, essa coisa do consumo, do lugar da moda, do viver sob as regras que o mundo está impondo. Isso causa muito estresse. Por quê? Porque não faz sentido, muitas vezes, para algumas pessoas. Tem lugares que agora as pessoas frequentam, tem lugares, tem roupas agora que se tem que usar. A ditadura do tem que nos leva a um estresse infinito e profundo. E a gente precisa tomar consciência. E isso é o quê? Autoconhecimento. Enquanto eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são os meus gatilhos, eu não vou conseguir me posicionar em relação à minha própria vida, aquilo que faz sentido para mim. Pode fazer sentido para minha vizinha e tá tudo certo, mas eu tenho que saber quem eu sou e quais são as minhas regras de vida, quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que eu realmente prezo na minha vida. E assim é que vai acontecer a diferença, assim é que vai acontecer a evolução, para que a gente realmente avance mais. Fatores biológicos e hormonais, gravidez, né, menopausa, medicações, dietas extremas. Uma das coisas que leva as pessoas ao estresse é a questão de fazer dietas radicais. Isso mexe com o cérebro. A gente não gosta de viver na escassez, a gente gosta de viver na abundância. Então, por isso que eu sempre prego, né, a questão do estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você quer viver? Os radicalismos, eles não funcionam. E a gente tem, a mulher, por exemplo, vive, né, em turbulências hormonais. Uma mulher aí, né, entre 20 e 50 anos, ela está suscetível a os desequilíbrios hormonais que o corpo traz, que a natureza traz. Isso é da natureza. Claro que existe a medicina, né, a medicina atualizada, a medicina moderna está aí justamente para suplementar hormônios e por aí vai, mas tudo, a base toda nossa é a alimentação. Se a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde de uma forma adequada e equilibrada, a gente tende a ter uma vida mais saudável. Então a gente tem que olhar para isso, né? O estresse tem a ver com hábitos, com qualidade de vida. E eu vejo assim, as pessoas muitas vezes perguntam, Milene, mas como é que eu faço, né, para ter motivação, para atividade física, para me alimentar mais saudável, etc. É fazendo, não tem outra forma. As pessoas querem um hack, né, uma coisa assim, um atalho, uma mágica, uma fórmula mágica, que não existe. O que existe é disciplina, o que existe é consistência. A diferença de pessoas que conseguem atingir os resultados das outras que não conseguem, é porque as que conseguem continuaram, foram consistentes, foram persistentes e não desistiram. É claro que os desafios vão vir no caminho, né, para tudo. Então a gente tem que ter consciência para que não permita que essas coisas aconteçam. Fatores mentais e psicológicos, né, a gente vive, por exemplo, numa situação que aconteceu recentemente, uma amiga que perdeu um filho, ela teve um baque muito grande na vida dela e, consequentemente, todos os resultados dela, né, num curto e médio prazo, estão comprometidos diante dessa situação. Então,
a gente tem que entender que essas questões, né, psicológicas, divórcios, crises, né, familiares, isso tudo pode acontecer, mas a gente não pode se tornar vítima e refém disso. Acontece, não é fácil de admitir. Uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano é aceitar aquilo que a gente não tem poder de mudança. E quanto mais a gente resiste a esse fator, mais a gente sofre, porque a gente não tem controle sobre isso e a gente ainda assim tem desejo de controlar e mudar. Dificuldade financeira também é um dos fatores que mais causa estresse. Quantas e quantas vezes a gente já muitas vezes perdeu o sono pensando naquela conta, na fatura do cartão de crédito, no dinheiro que não tinha. E aí, gente, a gente pode até fazer uma palestra sobre isso, sobre a questão financeira, porque todos os nossos gastos, toda a origem, né? Tirando aqueles gastos, obviamente, da subsistência, da sobrevivência, né? A gente muitas vezes gasta por emoção. A maioria dos nossos gastos é por emoção. E muitas vezes a gente está gastando, comprando coisas para dar satisfação para o outro, para nos sentirmos acolhidos e aceitos dentro de um contexto social. E isso tira a nossa paz. Muitas vezes a gente está comprando para dar satisfação para a amiga, para o vizinho, para aquele grupo social que a gente está lá, né? Um tênis da moda, um vestido, roupa, carro, por aí vai, para dizer que estamos bem, para garantir essa nossa aceitação, porque uma das maiores dores do ser humano é justamente ele não se sentir parte de alguma coisa. A rejeição é extremamente dolorida e muitas vezes a gente compromete nossas finanças para sermos aceitos. Perda de pessoas importantes, aliás, inclusive, né, tem gente que gasta muito com familiares, né, mesmo não podendo, para justamente se sentir aceito e amado no seu grupo familiar. A perda de pessoas importantes, como eu citei o caso dessa minha amiga, né, que acaba isso, obviamente, interferindo demais, impactando demais as nossas vidas. Relacionamentos também, né, o fato de um casal, por exemplo, viver bem, o quanto isso influencia, o quanto é incrível, né? Eu vejo, assim, pessoas de sucesso e que são casadas, eles geralmente têm um relacionamento muito alinhado, um dando força e apoiando o outro, né? Em relacionamentos pessoais também, no nossos, tanto familiares, quanto no nosso ambiente de trabalho, né? Pessoas que realmente ali estão juntas, colaborativas, né? Dando força e apoio para o outro. E o que pode acontecer, pergunto para você, com pessoas altamente estressadas? Uma das primeiras coisas que impacta é a falta de sono. E aí pergunto para você, gente, uma pessoa que não dorme bem, né, sendo que a gente deveria ir dormir no mínimo de 7 a 9 horas de sono por dia, né? E eu acho uma lástima, né, aquelas pessoas que dizem assim, eu vou deixar para dormir quando eu morrer, né? A pessoa acaba sendo menos produtiva, ela acaba ficando muito irritada, ela envelhece mais cedo, então tem um custo para isso, né? A aceleração dos batimentos cardíacos também, quando a pessoa está sob estresse. E assim, como é que a gente sabe disso, né? Se a gente está caminhando na rua e passa, né, numa calçada de uma casa que tem um cachorro bravo e aquele cachorro vem na grade e começa a latir pra gente, ali a gente vai ter uma aceleração imediata de batimentos cardíacos. Pupila que dilata, o sangue que corre para as extremidades, e aí a gente vai entrar em processo de estresse. É uma descarga de cortisol no nosso sangue. E o cortisol é estresse. A gente precisa do cortisol, né? A gente tem índices de cortisol, que é o hormônio do cortisol, pela manhã, para que a gente seja produtivo. Mas as pessoas que ficam estressadas, irritadas o tempo todo, esse índice de cortisol, ele não baixa. Ele fica permanente ao longo do dia. Então, o que acontece com o corpo? Aí vem a melatonina, que é o hormônio do sono e do relaxamento, que não consegue. O cortisol é o antônimo, né? É o oposto do hormônio da melatonina. Então, para que a gente tenha um aumento de melatonina, que é o que vai fazer com que a gente mergulhe num sono profundo, a gente precisa ter diminuição do cortisol. E se eu não tenho essa diminuição do cortisol ao longo do meu dia, eu impeço a produção de melatonina, consequentemente, eu não tenho um sono de qualidade. Irritabilidade e falta de paciência.
Gente do céu, o que eu vejo pessoas impacientes e irritadas por qualquer coisa, né? Então, assim, ela tá sempre a ponto de explodir, porque a vida dela, ela não dá conta de organizar essas emoções, ela não dá conta de gerenciar essas emoções e ela, então, descarrega na primeira pessoa que vê na frente. E muitas vezes ela descarrega em família, né? Em pessoas que são mais próximas, porque ali o amor é incondicional. Porque ali ela sabe que ela não vai perder o amor daquela pessoa, porque é filho, porque é marido, é irmão. E cuidado com isso, porque muitas vezes a gente está descarregando coisas, a gente está comprando o problema dos outros e descarregando em pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Pessoas estressadas também, elas criticam os outros de uma forma muito excessiva, porque elas se cobram muito, elas se criticam muito. E aí, então, elas acabam criticando os outros de uma forma extremamente excessiva. Isso é muito ruim, porque cria um ambiente desagradável, né, um clima ruim de trabalho, aumenta o estresse e que não vai produzir nada de bom, né? A crítica, ela não ajuda. Tem muita gente que acha que o fato de criticar o outro vai estar sendo um alerta. Não. Isso é feedback, né? A gente tem que saber dar feedback, isso para uma outra palestra, a estruturação de um feedback bem claro, objetivo, sólido e consistente. Outra coisa é ficar criticando. Então, assim, muitas vezes quando eu critico o outro é porque essa crítica, em primeiro lugar, está dentro de mim. E medo do futuro. O medo do futuro é uma das coisas que mais causa estresse. A pessoa não sabe se vai ter dinheiro suficiente, se fulano vai morrer, não vai morrer, se a pessoa vai morrer, não vai morrer. Isso a gente viu claro, né? Na pandemia ali, quando, principalmente em 2020, quando se iniciou aquele primeiro semestre, que era um Deus nos acuda, um caos mundial, a gente não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã e que se alguém pegasse o Covid era quase que morte certa, né? Agora a gente já tem vacina, as coisas estão mais calmas, as coisas estão voltando ao normal e por aí vai. Mas a angústia, o medo do futuro é um dos principais fatores de estresse. Então a gente tem que aprender a gerenciar isso, né? Como é que a gente deixa de ter medo do futuro? Voltando, colocando a nossa atenção no momento presente, né? Assim, trazendo para o aqui e para o agora. Já vou explicar um pouquinho como é que a gente faz isso. E são pessoas também de maior suscetibilidade às doenças. Todas as doenças físicas começam na nossa mente. A neurociência, a ciência já provou isso, que todas as doenças físicas, elas têm origem emocional. Quando a gente não consegue dar conta e a gente vai deixando, achando que curar isso é bobagem, que curar isso é besteira, a gente está simplesmente postergando. E aí chega um momento que o corpo diz, ou você para e olha para isso, ou eu não te deixo mais avançar. Então, é assim que, por isso que essas doenças físicas, elas acontecem, né? Quantas e quantas vezes você já deve ter visto um executivo altamente ocupado, estressado, um workaholic, e que daqui a pouco do nada tem algo e a pessoa, obrigatoriamente, ela tem que parar. Existem 3 fases do estresse, gente, tá? O primeiro é o estresse positivo, que é a fase do alerta. Todos nós precisamos, né? Se eu tô andando na rua e eu vejo um cachorro, ali vai haver uma descarga de cortisol no meu sangue, eu preciso me movimentar, né? Que é o fugir ou o lutar, né? O luta ou foge. Então, a gente precisa do alerta. Puxa vida, tô mal financeiramente. Se a pessoa tá completamente mal financeiramente, com problemas financeiros, isso vai gerar um estresse. Que bom, porque ela precisa tomar uma atitude. Ela precisa se mexer, ela não pode continuar nessa situação pro resto da vida. Senão ela vai ter mais problemas. Imagina uma pessoa com um saldo negativo hoje de R$1.000, daqui a 5 anos, quanto vai estar? Né, se ela não tomar uma atitude. Então, o estresse, ele tem essa função de fazer com que a pessoa se mova. Eu estou estressada porque o meu casamento não vai bem. Então, que atitude eu tenho que tomar para isso? Eu estou estressada porque eu não estou me entendendo com o meu filho. Então, que atitude eu tenho que tomar para isso? E por aí vai. Ver a intenção positiva. Aí vem a questão da resistência, que é o segundo nível. O segundo nível do estresse é a resistência, que a pessoa já está ali criando uma resistência à mudança. Se eu me dou conta, né? Estou na primeira fase, da fase do alerta, que está me mostrando que algo na minha vida não vai bem, e eu não tomo atitude, eu não olho para isso, eu vou para o terceiro nível, que é a exaustão. Aí aquele problema ele permanece, ele se perpetua e ele vai ficando maior.
Nenhum problema que eu deixo de resolver, ele vai melhorar com o tempo. Essa história de que os problemas aliviam com o tempo, se resolvem com o tempo, é mentira. A única coisa é que quando a gente toma uma atitude em relação ao tempo, aí sim as coisas acontecem. Agora, a única coisa que o tempo vai amenizar é a dor de uma perda, só. E deixar, não. Ah, não, isso aqui a gente deixa que com o tempo se resolve. Não vai se resolver. Cuidado com essa crença, porque você só está mascarando e evitando de entrar em contato com a solução desse problema. O que fazer então, Milene? Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos evitar as situações de estresse? Ah, então tá, a gente já identificou o que causa estresse e vamos evitar. Né? Será que esse é o caminho? Não. Ignorar os sintomas de estresse. Nossa, já tô ficando com dor de cabeça, tô comendo mais, tô vendo que tô engordando, não tô dormindo bem. Será que é o caminho? Também não. A gente só tá botando problema maior lá pra frente. E a terceira saída é estratégias para gerenciamento de estresse. E é isso que a gente precisa ter consciência para fazer. Então, o que nós temos que fazer? Né? Questões físicas e questões mentais, comportamentais, cognitivas. Primeira delas é respiração, gente. Respiração. A respiração é a única coisa que nós não podemos fazer nem no passado e nem no futuro. Com isso, a ansiedade se perde quando a gente foca na respiração. E quantas vezes, gente, nós respiramos em torno de 22 mil vezes todos os dias? Pergunto para você, você tem consciência disso? Você sabe, você tá... tá, agora eu tô respirando. E a respiração, tem várias técnicas, inclusive tem um método Wim Hof aqui nos Estados Unidos, que é o Homem do Gelo, que ele entra, ele só vive de bermuda só, e ele sobe montanhas geladas, ele vive no gelo, ele mergulha em barris, né, com água extremamente gelada, com temperatura ali de 4 graus na água, né, quase congelando, e tudo com base na respiração. A respiração tem o poder de mudar os nossos estados emocionais, e a gente não se dá conta disso. Se você está vivendo ansiedade, pode ter certeza, muda a sua respiração, que você vai mudar o seu estado emocional. Muda a forma como você respira. Quanto mais lenta e profunda for essa respiração, mais calma você vai estar, mais calmo você estará. E quanto mais ansiosa, né, ou aquela respiração, nunca se deve respirar pela boca, né? A gente sempre deve respirar pelo nariz. Inclusive aqui nos Estados Unidos tem para vender uma fita que a pessoa, quando vai dormir, ela coloca na boca para que ela se obrigue a fazer com que a respiração dela seja nasal e não oral. Então a gente tem que ter consciência. A respiração faz com que a nossa consciência esteja no momento presente. Então, se você quer aliviar a ansiedade, o caminho é respiração. É inspirar e expirar. E sempre, de preferência, pelo nariz. Fazer perguntas boas, perguntas inteligentes, perguntas que nos levem à reflexão. Então, está acontecendo um problema aqui. Eu posso perguntar, eu tenho controle sobre isso? Eu tenho o que fazer sobre isso? Gente, se a resposta for sim, eu tenho o que fazer sobre isso, eu posso mudar isso, aqui você tem então um alerta, um caminho. Então, faça alguma coisa para mudar. E se a resposta for não, porque depende de uma aprovação de uma outra pessoa, depende de um terceiro, eu posso falar com esse terceiro, se for possível, ou eu posso, então, simplesmente aguardar, porque eu não tenho o que fazer. Então, faça perguntas. O que eu posso fazer aqui para mudar? Como é que eu posso fazer para colaborar? Tá ao meu alcance? O que eu tenho para aprender aqui? Se questione. Faça sempre perguntas. Atividade física e boa alimentação. Sempre, né? Sempre. Quanto melhor a gente conseguir cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, mais a gente também tem controle sobre as nossas emoções. Gente,
Eu digo o seguinte, né? Se você não consegue se controlar para comer uma fatia de bolo ou um chocolate, você quer controlar o que na vida? Então a gente tem que estar atento para isso. O que fazer, né? Essas duas perguntas aqui, para mim, são chaves e fundamentais para que a gente evolua naquilo que a gente quer conquistar. Você tem controle sobre isso? E se sim, o que você pode fazer, então, para mudar esse cenário? Porque agir de forma positiva traz resultados positivos. Agora nós estamos aqui com 51 pessoas nessa sala. Imagina se nós dessemos as mãos, todos nós, se pudéssemos estarmos presentes todos, e pensarmos assim, gente, vamos fazer uma corrente positiva aqui, um pensamento positivo em relação à nossa vida. Vamos pensar positivo, que essa quarta-feira vai ser um dia incrível, abundante, o resto da semana também. E aí a gente senta nas nossas cadeiras e cruzamos os nossos braços. Pergunto para você, será que a gente vai ter resultado positivo? É claro que não, porque resultados positivos, eles são oriundos, eles são consequências de ações positivas. Enquanto a gente não age de uma forma positiva, a gente não vai ter resultado positivo.